Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui retomando nossos assuntos, né? Referência à teoria do crime. Hoje nós vamos dar continuidade aí e avançar bastante dentro da análise dos elementos que compõem, no caso, o conceito analítico de crime, né? Que a gente viu que é a teoria adotada no direito penal brasileiro. Então, só para a gente relembrar, né? Crime é o quê? É fato típico, é fato ilícito ou antijurídico, né? Ilícito ou antijurídico. E crime é culpável, né? Fato típico, ilícito e culpável, de acordo com a teoria analítica do crime, certo? Dentro do fato típico, né, nós temos alguns elementos, né, no estudo do fato típico. Quais sejam? Elemento número 1, a conduta, não é? Conduta essa que pode ser uma ação, né? Que é uma conduta de natureza positiva, ou pode ser uma omissão, que é o deixar de fazer. É uma conduta de natureza negativa. No nosso Código Penal brasileiro, você tem essas duas espécies de conduta, certo? Geralmente se pune a ação, mas existem delitos em que se pune também a omissão, o deixar de fazer, né? Como é no caso, por exemplo, da omissão de socorro, né? Que a gente até deu o exemplo. E também a gente viu que existem espécies, né, em que é possível que ocorra a omissão imprópria, né? Que é aquela omissão do artigo 13, parágrafo 2º, não é? Vocês estão lembrados disso? Artigo 13, parágrafo 2º, as espécies de omissão imprópria, né? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, né? Quando o Código Penal ele pune quem tinha o dever de agir, né? Qualquer crime ele pode ser o crime de omissão imprópria, desde que aquela pessoa que se propunha a proteger a outra, né, de acordo com a lei, ela falhe, né? Até dei o exemplo da diretora da escola que falha, né, na fiscalização dos seus alunos e permite, por exemplo, um linchamento de um aluno, ou permita uma injúria real numa escola, né? Foi ela que cometeu a lesão corporal, por exemplo? Não, mas ela tinha o dever legal, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, de proteger os seus alunos, certo? Então, vai existir aí também uma responsabilização pela omissão imprópria, certo? Então, esses são os tipos de conduta, né? Que a gente tem a ação e a gente tem a omissão. E dentro dos tipos de conduta, a gente tem uma divisão de tipos penais. A gente tem os tipos penais comissivos, não é isso? E os tipos penais omissivos. Né? Gente, tudo isso está nas notas de aulas passadas, tá, gente? Isso aqui eu estou relembrando aqui para a gente retomar o nosso assunto, tá? A gente tem as condutas comissivas e as condutas, os crimes omissivos, os crimes comissivos e omissivos. Nas condutas comissivas, nós temos uma conduta positiva, nós temos uma ação, né? E nos crimes omissivos, nós temos uma omissão, uma conduta negativa. Tá bom? Então, além da conduta, no fato típico, na composição do fato típico, nós temos outro elemento, né? Nós temos o quê? A tipicidade. Não é isso? Nós temos a tipicidade, que é a adequação do fato, né, supostamente criminoso ao tipo penal, né, ao artigo. Não só isso, mas também nós temos vários tipos de tipicidade, né? Nós temos essa tipicidade que eu acabei de falar, que é a tipicidade formal,
que é o famoso cara crachá, né? Que até eu trago também na nota de aula o Severino, né? Lá da Zorra Total, o cara crachá e tal. E é isso mesmo, a tipicidade formal, você vai analisar a adequação do fato ao tipo, né? Esse fato aqui constitui, por exemplo, um homicídio? Vamos lá, o que que aconteceu? Ó, A matou B. 121, matar alguém. Opa, fiz a adequação típica, realmente se adequa. Mas morre aí? Não. Eu expliquei também nas notas nossas de aula que o direito penal, por ele ser o ramo mais duro do direito, né, não prega a responsabilização objetiva. O que é que isso significa, gente? Toda vida que você vai aferir uma responsabilidade no direito penal, você tem que ver a intenção do agente. Então, você tem que analisar a tipicidade subjetiva. A tipicidade subjetiva tem a ver com a vontade do agente, né? Dentro da tipicidade subjetiva, nós temos duas espécies, né, de crimes. Nós temos os crimes dolosos e os crimes culposos. Ou seja, nós temos o dolo e a culpa. Em regra, só se punem os crimes dolosos. Não é isso? Em regra, só se pune os crimes dolosos. Isso é em redação expressa do parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando a pratica dolosamente. Então, a regra que a gente tem é a intenção. O que é o dolo? É a intenção deliberada de cometer uma ação com aquele fim, para produzir um determinado fim. Exemplo, qual é o dolo do crime de furto? Né? Artigo 155. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. O meu dolo aí é subtrair uma coisa alheia móvel para ficar aquela coisa alheia móvel para mim ou para eu subtrair para alguém. Então, a minha vontade, né, se for verificado no caso que eu tenho essa vontade, que eu tive essa vontade, ou seja, isso me moveu para praticar aquela ação para atingir aquele determinado fim, que no caso do artigo 55 é justamente a transferência da posse da vítima para o autor, eu tenho aí, no caso, um crime doloso, tá certo? Eu tenho um dolo. E os crimes culposos? Bom, o artigo 18, parágrafo único, ele diz, né, que a regra se pune os crimes dolosos. Só que a gente tem no Código Penal espécies, né, não vou nem dizer espécies, mas previsões de crimes culposos. E o que é culpa? Bom, o agente na culpa, ele não comete aquela ação, né, de forma deliberada, de forma livre. Mas, na verdade, ele age de forma irresponsável, né? E acaba que resulta na produção daquele resultado. Então, para a configuração de culpa, você tem três espécies dela. Né? Você tem uma conduta imprudente, quando você não obedece os deveres de cuidado, né? O dever básico de cuidado. Imperita, que você não tem a artimanha, você não tem o domínio daquela ação. E negligente, quando você descuida, certo? Quando você se esquece de tomar alguma medida. Na imprudência, né? Na imprudência na verdade, você sabe das possíveis consequências, né? Mas você não observa. Na negligência é uma coisa mais sensível. É como se você esquecesse de tomar os cuidados, tá certo? Então você tem essas três espécies de culpa, certo? E só se punem os crimes culposos, como a gente viu, quando a gente tem a previsão expressa do Código Penal brasileiro. O mesmo exemplo do furto aí, o artigo 155. A gente tem ou não a previsão de crime culposo? Bom, a gente não tem. Se a gente não tem a previsão expressa da modalidade culposa no crime de furto,
Logo, a gente conclui que não existe a modalidade de furto do tipo culposo. Agora, no homicídio, por exemplo, existe a previsão no artigo 121 e seus parágrafos do homicídio culposo? Sim, existe a previsão do homicídio culposo. Inclusive, né, existe uma pena bem menor do que no caso do homicídio normal, do homicídio simples, do 121 caput, ou mesmo do homicídio qualificado. Então, por existir essa previsão expressa, aí você vai poder punir uma conduta culposa no caso do homicídio, tá certo? Então, basicamente, a tipicidade subjetiva é isso. E a gente viu que tem uma última espécie de tipicidade, né? Que é a tipicidade conglobante, né? E o que a tipicidade conglobante ela fala, né? Lembrando que o grande idealizador da tipicidade conglobante é o quê? É o Zaffaroni, né? Aquele doutrinador argentino. E ele fala o seguinte, que se os demais ramos do direito permitirem, né, e aquele fato não for socialmente, vamos dizer assim, mal visto, né, vamos dizer assim, não for condenável pela sociedade, não cabe ao direito penal punir. Né? A tipicidade passa pela análise desses elementos também. Seria uma tipicidade que ela tocaria a questão de você ter um potencial dano a um bem jurídico. Bom, se a sociedade e os demais ramos do direito aceitam aquela conduta, você não tem por que o direito penal ir lá e punir. Né? Caso a sociedade não aceite e veja aquele delito como ruim, aquela conduta como ruim, desculpa, e os outros ramos do direito punam também aquele delito, né, aquela conduta, aí você tem a tipicidade material também, certo? A tipicidade conglobante, desculpa. Caso contrário, não. E você tem a tipicidade material, né, que diz respeito ao potencial dano, né, ao potencial dano ao bem jurídico. A tipicidade conglobante e a tipicidade material, elas são bem semelhantes, né? Tá certo? Então, tipicidade tem esses tipos, né? Tem esses elementos, né? Você tem a tipicidade formal, subjetiva, a material e a conglobante. Lembrando que, se você não tiver uma delas, por exemplo, você não tem configurada a tipicidade subjetiva. Você tem uma tipicidade formal, mas a subjetiva você não tem. O que é que você tem? Um fato atípico, porque você não tem tipicidade. Tudo aqui se sustenta como se fosse um tripé. Todas essas estruturas elas têm que se complementar. É um castelo de cartas. Se você tira, por exemplo, a tipicidade formal, você nem avança para a análise da tipicidade subjetiva. Certo? Então, o crime é uma estrutura, vamos imaginar um castelo de cartas. Se você tira uma carta, aquele castelo desaba. Tá certo? Ah, mas por que deve passar por tudo isso? Ah, por isso que a gente tem um panorama de impunidade muito grande. Pode até ser que seja por isso mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa absoluta, né? Qual é o outro ramo do direito que prevê a pena de prisão? Nenhum. Qual é o ramo do direito que prevê, por exemplo, que pode prever em outras legislações a pena de morte? Nenhum. Só o direito penal, né? Então, por isso que a análise do fenômeno criminoso ela é tão meticulosa, certo? E além da conduta, da tipicidade, no fato típico, eu tenho um resultado, não tem? Por quê, gente? De acordo com a teoria finalística da ação, que a gente viu que é a teoria que é adotada pelo direito penal brasileiro, quem pratica uma ação, ele pratica aquela ação com um determinado fim, para atingir um determinado fim. Ninguém pratica a ação por praticar, né? Até porque o que diferencia a gente de um animal, por exemplo, é a racionalidade. O ser humano é racional. Ninguém faz nada por instinto. Ah, mas eu sou um cara muito instintivo. Não, você pensa, isso é um pressuposto. Ou você pensa e é um ser humano capaz, ou você não pensa e não é um ser humano capaz porque você tem algum um déficit de déficit mental, enfim.
e você não tem essa capacidade reduzida, você é um animal, que você não pensa e é movido por instintos. Então, todo ser humano ele age com um determinado fim, né? Por mais rápido, por mais ligeiro que seja esse pensamento, ele tem um determinado fim. Então, a ação, ela pode produzir um resultado, tá certo? Existem tipos penais, né, que não exigem um resultado, que são os crimes omissivos, que a gente vai ver lá na frente, né? É uma espécie de crimes omissivos, né? Não exigem um resultado, né? Algumas espécies de crimes omissivos, na verdade. Mas a espécie de crime que não exige resultado são os crimes formais, na verdade, né? Os crimes formais, eles só basta que a pessoa pratique a conduta. Vou dar um exemplo de crime formal, a extorsão. A extorsão, mediante violência ou grave ameaça, você vai obter uma vantagem financeira de uma vítima. Para você ser tipificado no crime de extorsão, não precisa que a vítima te transfira a vantagem econômica, mas basta que você a constranja para. Né? Essa doutrina diz que é um crime formal, então não precisa do resultado. Mas, via de regra, as ações geram resultados. E o resultado não é o resultado em si, por exemplo, a vantagem pecuniária, no caso. O resultado é o resultado de agressão ao bem jurídico. Nesse caso aí, qual foi a agressão ao bem jurídico? No crime de extorsão, nós temos um crime pluriofensivo. O que é que isso significa? Nós temos uma ofensa a uma pluralidade de bens jurídicos. Nós temos uma ofensa, primeiro, ao patrimônio, nós temos uma ofensa à integridade física e psíquica do sujeito, e, eventualmente, nós podemos ter, inclusive, uma agressão à própria liberdade, né? Própria liberdade da pessoa, né? A pessoa pode ficar tão intimidada que ela pratica um ato sem querer, né? E então é isso. A agressão, no caso, o resultado aqui é a própria agressão, é o momento da intimidação que você faz a grave ameaça, né? Qual é o momento do resultado do delito de furto, por exemplo? É o momento que você que é a transferência da posse, né? Por exemplo, estou dando vários exemplos aqui. O resultado é o momento em que você, depois da conduta, você tem agredido o bem jurídico, tá certo? No caso do furto é só o patrimônio, certo? Então, o resultado já está dizendo, é o resultado da sua conduta. Entre a conduta e resultado, você tem um fio condutor. Esse fio condutor, ele tem que existir, né? Se ele não existir, aí você não tem essa condução. A conduta A causou o resultado B. Se a conduta A não causou o resultado B, ela não está ligada. Logo, você não vai ter tipicidade. Agora, se você consegue provar essa ligação, esse liame, que se chama entre A e B, que é chamado de nexo de causalidade, aí você tem sim, no caso, a configuração de um crime, tá certo? Em tese, né? A gente vai ver hoje que em tese. Então, a gente analisou aqui, gente, todos os elementos do fato típico, né? Fato típico é o primeiro elemento do conceito analítico de crime, beleza? E agora nós vamos entrar no campo da ilicitude, ou no campo da antijuridicidade. Beleza? Nós vamos avançando aí, então, para a segunda parte do conceito analítico de crime, tá certo? Gente, uma situação, para vocês já entenderem. O que é um fato ilícito?
quando vocês pensam numa ilicitude, né? O que é um fato antijurídico, que é a mesma coisa? Anti quer dizer contra. Contra é um fato contra jurídico, é um fato contra lei. É um fato ilícito, é um fato em afronta à lei. Então, anotem aí, conceito de ilicitude. A ilicitude é a contrariedade do fato concreto da vida em relação ao comando normativo. Ou seja, a contrariedade do fato à lei. Por que você está dizendo isso, professor, contrariedade do fato à lei? No direito penal, a gente tem um princípiozinho que é base para todo o estudo do direito penal. Qual é esse estudo? Qual é esse princípio? Desculpa. Qual é esse princípio? Princípio da legalidade. Né? Vocês lembram daquilo que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Sobretudo na teoria do crime, mas eu também repito isso em outras aulas e tal, e eu uso isso como uma máxima na minha atuação, inclusive na advocacia. Eu gosto muito de estudar o direito de forma bem definida, sabe? Eu sou considerado, assim, por muitos colegas, um positivista. Mas, na verdade, eu tenho um pensamento muito exato, né? Por muito pouco, eu não fiz matemática, por exemplo, que eu adoro, ou engenharia, por exemplo, que eu adoro. Eu gosto de pensar o direito de forma objetiva, né? Ele tem um determinado fim. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque existe uma teoria, que eu sempre falo, né? Que é a teoria do professor Arnaldo Vasconcelos. E ele fala o seguinte, gente, você tem alguns ramos que são restritivos de direitos. Quais são esses ramos que são restritivos? E ele é restritivo por quê? Porque você tem a força do Estado que vai poder retirar direitos dos seus administrados. Na relação civil, você tem uma relação horizontal, em pé de igualdade. Você tem o sujeito A, o sujeito B fazendo um contrato bilateral. Essa é a regra. No direito penal, essa relação se inverte. Você tem o Estado, você tem o administrado. Nessa relação aqui, de particular para particular, esse particular aqui, no caso desse errar, vai poder usar o jus puniendi? Não. Porque a gente não vive na barbárie mais, né? A gente tem um Estado de direito. E dentro desse Estado de direito, nós temos leis. E leis que tratam a respeito do direito penal. E a única pessoa, o único ente que pode exercer o jus puniendi é o próprio Estado, por meio do seu poder judiciário. Então, essa é a relação. No direito administrativo, vocês vão ver, existe uma preponderância do interesse público, né? Então, o interesse particular, ele está abaixo do interesse público, que é representado pela figura do Estado, né? Numa perspectiva democrática, nós, cidadãos, entregamos ao Estado o nosso poder soberano, né? O soberano é o povo, né? Nós, o povo soberano, é assim que diz a Constituição. Então, o Estado ele está acima do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante de um ramo restritivo. O Estado, mediante o exercício do jus puniendi, ele pode restringir nossos direitos. Tá certo? Então, o que é que isso significa? Se a gente está no ramo restritivo do direito, a gente tem que ter as regras muito bem definidas. E o princípio da legalidade, ele é de suma importância para o direito penal. Por isso que o conceito de ilicitude fala o seguinte, fato contrário à lei. Por quê? Existe outra modalidade normativa que institui delitos? Não, somente a lei. Somente a lei pode prever crime, tá certo? Então, por isso, eu dei essa volta toda para explicar. Por isso que o conceito de ilicitude é a contrariedade do fato concreto da vida em relação ao comando semântico, tá bom? Em relação à lei.
Eu vou falar para vocês uma presunção, certo? E que essa presunção ela é adotada pela doutrina. Toda vida que você imagine, de novo, vamos retomar aqui o nosso conceito analítico de crime. Imagine que para a configuração do crime você passa por um caminho. O primeiro caminho que você vai passar é o caminho da tipicidade, né? Eu passei por todos os elementos que compõem a tipicidade, verifiquei que realmente se adequa, né? Tipicidade formal, subjetiva, aliás, desculpa, conduta, tipicidade, né? Fato típico, na verdade, né? Primeiro, vamos voltar tudo de novo. O primeiro caminho que você vai passar é para verificação se o fato é típico ou não. Então, você vai verificar a conduta, como a gente viu, né? Você vai verificar as várias tipicidades, você vai verificar o nexo de causalidade e o resultado. Você conseguiu verificar que o fato é típico. Aí você segue no caminho. Aí você vai para o segundo caminho lá, para o segundo ponto do conceito analítico de crime, que é a ilicitude. Aí vai o pulo do gato aqui para vocês. Coisa bem simples, sem complicação. Quando eu tenho um fato típico, eu tenho um pressuposto, eu tenho uma presunção. Se o fato é típico, ele se presume ilícito. Anotem, se o fato é típico, ele se presume ilícito. Por quê, professor? Ora, se na tipicidade eu passei pela análise, por exemplo, da tipicidade formal, eu já verifiquei a adequação do fato ao tipo. Eu já tenho o conceito de que aquele fato ele é contra aquele tipo penal. Eu já sei disso, já fiz esse exercício. Então eu presumo que ele é ilícito já. Essa presunção está correta, tá certo? Só que existem algumas situações, algumas circunstâncias que quebram, que são aptas a quebrar essa presunção, né? Essa presunção de ilicitude quando você tem a configuração do fato típico. Gente, vou falar mais uma vez. Se você, depois que você analisou o fato, você passou pela análise da conduta, da tipicidade, das várias tipicidades, do nexo causal e do resultado, você teve nessa situação a configuração de todos os elementos, você tem um fato típico. Esse fato típico se presume que ele é ilícito, se presume que ele é contra a lei, porque você fez todo esse exercício de adequação aqui, na análise do fato típico. E você verificou, inclusive, que aquele fato é contra a lei. Se ele é contra a lei, ele é ilícito. Presume-se isso. Só que existem algumas circunstâncias, que é o que a gente vai estudar agora, né, que derrubam essa presunção. Gente, presunção, essa presunção, você presume, você parte de um ponto. Aí eu estou partindo da premissa de que é. Mas essa presunção ela pode ser derrubada, né? Salvo se for uma presunção absoluta, que não é o caso. É uma presunção relativa, né? Isso é relativa, ela pode ser derrubada. E ela é derrubada pelas causas excludentes de licitude. Vamos abrir aqui, gente, o nosso artigo 23 do nosso Código Penal. Exclusão de licitude. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Tá certo, gente? Então, nós temos aqui essas circunstâncias. Ao final dessa aula, eu vou falar de outra circunstância que não aparece aí, no nosso Código Penal, mas que ela é válida também, que é o consentimento. Consentimento é uma
causa excludente de ilicitude supralegal, originado da doutrina, aliado, né, ao trabalho de interpretação do código e à atividade jurisdicional mediante as decisões. Então, desse bolo aí, saiu mais uma causa excludente de ilicitude, que é o consentimento. A gente vai estudar também, certo? Algumas observações. Por mais que você veja em algumas doutrinas, eu até mencionei hoje, porque existem algumas doutrinas que ainda falam em antidiversidade, é um termo que alguma parte da doutrina não usa mais, é meio ultrapassado. Você usa fato ilícito, tá? Então, o conceito analítico de crime, fato típico, ilícito e culpável. Ilícito ou antijurídico, algumas doutrinas mais antigas usam antijurídico, certo? Então, no caso das excludentes de ilicitude, né, é uma causa que faz a ilicitude desaparecer, tá certo? Você tem já aqui uma divisão, né? Tem o artigo 23, a circunstância que eu acabei de citar, estado de necessidade legítima, defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, que são as causas excludentes de ilicitude legais. E você tem a causa excludente de ilicitude supralegal, que é o consentimento do ofendido. Então, você tem dois tipos de excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude legal e excludente de ilicitude supralegal. Beleza? Tomem nota disso aí também. Então, vou ler de novo o artigo 23. Causa excludente de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Só que a gente tem uma hipótese, né? Isso é sempre, por exemplo, se eu estou numa legítima defesa e além de repelir aquela agressão que veio contra mim, eu ajo além do autor, além da agressão, com excesso, essa parte do excesso, essa parte que eu fiz a mais na legítima defesa, ela vai ser punível. Tá certo? Então, vocês têm que se ligar nisso, né? Que é o parágrafo único. E o que é o excesso? O excesso representa a convicção da presença da ilicitude do comportamento, apesar de ter iniciado ilícito, né? É a exasperação. Você exaspera algo que começou lícito. Na legítima defesa, você tomou um soco, vamos supor. Você pode devolver com soco também, né? Agora, você não pode devolver com tiro, via de regra, certo? Salvo se as circunstâncias demonstrarem que ali a vítima te deu o agressor te deu um soco, mas queria te matar, na verdade. Já ia dar 3, 4, 5 e te dar uma pisa, e a única forma que você tinha, a única defesa que você tinha apta, a pessoa sendo mais forte que você, era puxar uma arma e matar. Aí você está diante da legítima defesa justificada. Mas, via de regra, se você toma um soco, que é uma lesão à integridade física, e devolve com um tiro para matar, e você vai ceifar a vida de uma pessoa, aí você comete o excesso. Esse excesso, essa parte que você exasperou, vai ser punível, sim, de acordo com o parágrafo único do artigo 23. Vamos estudar aqui agora a mais clássica, né? A mais clássica espécie aí de excludente de ilicitude, que é a famosa legítima defesa. Não sei se alguém lembra, os curiosos aí podem analisar no final da aula, né? Uma das propostas do Bolsonaro, né, quando ele se propôs a se candidatar a presidente, eu nunca mais vi ele falando isso depois que ele assumiu, mas era justamente retirar essa parte do excesso punível, né, do Código Penal, sobretudo nos casos de legítima defesa, né? É algo que é meio duvidoso, assim, né? Existem situações, por um lado, eu entendo o posicionamento, porque tem agressões contra a vida, por exemplo, que você não tem um controle necessário, né? É a situação de vida ou morte, né? Ou situações eu acho que ele pensou mais no público policial, né? Policial, um público
que está ali diante do confronto, em que é muito fácil também você falar de trás de um balcão, com ar-condicionado e tal, o policial errou, porque ele atirou para matar, não sei o quê. Outra coisa é você estar lá no conflito, né? Tá no conflito, e às vezes o infrator te dá um tiro, está com a arma muito mais forte que você, e você acha uma oportunidade de dar 3 e mata. Ah, mas houve um excesso e tal, não sei o quê. Bem, isso pode prejudicar, lógico, pode intimidar a atuação do policial e tal. Mas se a gente tivesse, é o que eu sempre falo, se a gente tivesse um bom judiciário, né, uma boa análise das circunstâncias e tal, a gente não precisaria de tanta lei, tanta lei, tanta lei, certo? Então, assim, eu entendo o pano de fundo dessa discussão, mas eu acho que ela é muito sensível. Ela tem que ser estudada de forma muito cuidadosa, né? Legítima defesa. Artigo 25, gente. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Requisitos da legítima defesa. A agressão humana. Somente os seres humanos podem fazer uma conduta injusta, né? Lógico. E a agressão ela tem que ser injusta. O que é uma agressão injusta? Ela é contrária ao ordenamento jurídico, certo? Contra a lei, é uma agressão contra a lei. Ela pode ser dolosa ou culposa. Gente, a provocação, observação, gente, por favor, a provocação não gera legítima defesa, né? Eu vou te pegar e tal, não sei o que, tu vai ver, hein, tudo, não sei o que, aí o cara vai lá e devolve com um soco, ou devolve com um tiro, devolve com, enfim. Uma coisa é a provocação, né? Mas não houve ali uma agressão propriamente dita, né? Outra coisa é a agressão. Eu vou te pegar e eu parto para cima de você, aí você vai lá e devolve, tudo bem. Legítima defesa. Mas somente a provocação, né, e tudo mais, até, às vezes até porque a provocação, muitas vezes, até em tom de brincadeira, né? Então, a provocação não gera a legítima defesa. Outro requisito da legítima defesa é que a agressão seja atual ou iminente. Você não pode agir em legítima defesa por um fato que ocorreu ontem, por exemplo, né? O cara entrou na minha casa e me roubou, né? Vamos supor. Eu só percebi num dia posterior. E aí, no dia posterior, uma pessoa me fala, no meio da rua, rapaz, quem te roubou foi fulano de tal. Aí foi? Beleza. 2 dias depois você encontra o tal fulano de tal, numa banca, fumando cigarro. Aí você vai lá e enche o fulano de tal de porrada, né? E deixa ele inconsciente. Nesse caso aí, você só tem um delito. É uma lesão corporal sua contra o fulano de tal, né? Você não tem a legítima defesa, porque a agressão tem que ser atual e iminente, né? Fulano de tal talvez nem saiba porque está apanhando, né? Então, se o fulano de tal tivesse invadido a sua casa naquele momento e você puxasse uma arma e atirasse no fulano de tal, provavelmente você estaria em legítima defesa, porque você estaria protegendo o patrimônio. A legítima defesa, ela não precisa que seja em relação à pessoa. A pessoa pode estar defendendo qualquer bem jurídico seu, inclusive patrimônio, né? O patrimônio, ele significa os direitos que você tem em relação a determinados bens. Que direitos são esses? Posse e propriedade, sobretudo. Tá certo? Mas no outro dia não dá certo, né? Você agrediu no outro dia, você está diante de uma lesão corporal, por exemplo, né? Então, esse é um requisito também. Outro requisito, direito próprio ou alheio. Ou você defende um direito seu que está sendo agredido, ou você defende outra pessoa, né? Por exemplo, se você está numa situação e você avista uma velhinha sendo roubada, né? Aquele cara tá puxando a bolsa da velhinha, tá lá lutando para puxar a bolsa da velhinha, empurra a velhinha cai no chão, você passa
e dá uma pancada no cara, e o cara cai, e você recupera a bolsa da velhinha ali, e o cara sofre lesões ali e tudo mais, você tem uma legítima defesa de terceiros. Ou, nesse mesmo exemplo, você vê, na verdade, vou usar outro exemplo. Você vê um rapaz agredindo uma moça, agredindo com pancada. Aí você vai lá e dá um soco no rapaz. Você está agredindo, você está repelindo a agressão dele. E você está salvando um direito alheio, que é um direito daquela moça que estava apanhando, direito de terceiro. Tá certo? Então, você tem a proteção a um direito próprio ou a um direito alheio. E requisito número 5. Repulsa com os meios necessários. Além dos meios necessários, você vai ter um excesso, provavelmente. Então, o que você quer dizer repulsa com os meios necessários? São os meios disponíveis que você tem e que vão causar menos danos possíveis. São os meios necessários para você repelir a agressão em ponto final. Você não passar daquele ponto. Não precisa ter paridade de armas. É isso que eu estou dizendo. Às vezes, o meio necessário, né, é o meio disponível que você tem. Né? Se você está levando uma surra, a pessoa é muito mais forte que você, e o meio que você tem, você não sabe nem se a pessoa quer te matar, e o meio que você tem é uma arma que está guardada no seu bolso, ou uma faca, não pense duas vezes não, meu amigo. Salve a sua vida. Revide. Tá certo? Você vai estar provavelmente em legítima defesa. E o requisito número 6. Uso moderado, né? Suficiente para repelir uma agressão injusta. Lógico, se você for além do uso moderado, você vai estar num excesso, né? Gente, é isso que eu estou falando. Não há dever de se acovardar diante de agressão. Se você puder e quiser, reaja. Né? Você pode reagir. Repelir, gente, eu usei muito essa palavra. O que significa repelir? Repelir é fazer cessar, tá? Acabar, findar. Elemento subjetivo, eu estou pegando alguns conceitos que eu falei, só para a gente, vamos dizer assim, contextualizar. Elemento subjetivo quer dizer a consciência, né? Excesso quer dizer algo que vai além. Algo extensivo é que ocorre depois de cessar a agressão. E algo intensivo é que ocorre durante, né? A legítima defesa, vamos lá, espécimes de legítima defesa. Legítima defesa, né? Existe algumas peculiaridades aí da doutrina que classificam a legítima defesa. A doutrina adora classificar. Às vezes eu vejo essas classificações sem sentido total. Né? Para mim, legítima defesa está muito claro lá no Código Penal. Né? Mas a doutrina gosta de fazer essas distinções, né? E existem as espécies de legítima defesa. Né? A legítima defesa real é a legítima defesa clássica por si mesma, né? De acordo com o artigo 23 e 25. Né? A legítima defesa putativa é a imaginária. Né? É a que não tem os requisitos, mas você imagina estar diante de uma agressão. A gente vai ver, quando a gente superar todos os elementos do conceito analítico de crime, que a gente vai passar a estudar os erros, né? Os erros de tipo, os erros de proibição, e a gente vai finalizar a nossa matéria. E a gente vai ver também um pouco de legítima defesa putativa. A legítima defesa sucessiva é a legítima defesa do excesso. Vamos supor, A agride B. B age em legítima defesa com excesso. Contra esse excesso, A reage. Né? É a legítima defesa da legítima defesa. A legítima defesa subjetiva é classificada como o excesso da legítima defesa, né? Como é chamado o excesso de legítima defesa decorrente de uma falha de percepção da realidade. Né? E também está nas hipóteses de erro também. Né? Então é isso. Essas são as espécies. Bom, peculiaridades das legítimas defesas.
não há legítima defesa real da legítima defesa real, certo? Não há legítima defesa real de estado de necessidade. Isso vai estar na nota de aula de vocês, só para poder vocês exercitarem. Isso aí eu retirei durante anos e anos de estudo, que é deixando a matéria bem mais mastigada. Não há legítima defesa real de legítima defesa putativa. Aliás, desculpa, volta. Há legítima defesa real de legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa é a situação em que você se imagina que você vai sofrer aquela agressão e você já reage. A pessoa que vai sofrer a agressão de fato é a pessoa contra quem você reagiu. E essa pessoa pode sim agir em legítima defesa contra você, porque para ela não sabe nem que você está em legítima defesa. Para ela está diante de uma agressão sua. Então ela pode agir em legítima defesa. Então há sim legítima defesa real de legítima defesa putativa. Há legítima defesa putativa de legítima defesa real, há legítima defesa putativa de legítima defesa putativa e há legítima defesa real de cláusulas excludentes de culpabilidade. A gente vai ver também mais na frente. Estado de necessidade. Bom, alguém aqui já ouviu falar no furto famélico? Né? O que é o furto famélico? É aquela situação, gente, em que você furta, por exemplo, aquele velho exemplo, você furta uma lata de leite ninho para você matar a fome da sua prole. Você não tem dinheiro mais para nada. Né? Você está na miséria absoluta, né? E você está na situação de miséria absoluta e você acaba que você tem que fazer aquele furto, né? Furtar a lata de leite ninho para poder matar a fome da sua prole. Bom, você tem um fato típico aí? Você tem um fato típico, né? Você tem um fato típico, que é, no caso, você subtrai uma coisa alheia móvel do supermercado. Bom, é um fato típico. Você tem um fato típico, ele se presume ilícito, né? Foi isso que a gente estudou. Mas vamos ver as circunstâncias. Será que existe alguma circunstância? Será que existe alguma circunstância que você, por exemplo, possa retirar a ilicitude desse fato? Porque esse fato parece um fato legítimo. Você rouba para comer, né? A pessoa que rouba nessa situação, que furta nessa situação, não rouba não, que furta, tá? Não existe estado de necessidade. Aliás, o furto famélico é uma coisa, o roubo é outra, né? O roubo pressupõe violência. O furto famélico, o estado de necessidade, a pessoa que faz isso, ela furta porque na verdade, ela não precisa de prisão, ela precisa de ajuda, né? A pessoa que pratica essa conduta. E, diante dessa circunstância, o Código Penal ele estabelece essa excludente de licitude, que é o estado de necessidade, né? Que é o que acontece no furto famélico. Então, você tem um fato típico, mas você não tem um fato ilícito por conta da excludente de licitude, que é o estado de necessidade. Está configurado no artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade que intima o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Requisitos do estado de necessidade. Bom, a situação de perigo, né? Se você é atual ou iminente, certo? B. Ameaça a direito próprio de terceiro. C. Situação não criada pelo agente voluntariamente. D. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. E. Inevitabilidade do fato lesivo. E F. Elemento subjetivo. O conhecimento do estado de necessidade. G. O fato lesivo deve ser ponderado com o bem atingido. Né? Você faz essa ponderação. Por exemplo, bem jurídico maior, vida, menor, carro, estado de necessidade. Bem jurídico
Protegido, vida. Bem sacrificado, vida. Você tem um estado de necessidade. Bem jurídico protegido, carro. Bem sacrificado, vida. Aí você não tem um estado de necessidade, certo? Aí, isso tudo está na nota de aula, tá, gente? Que eu vou enviar para vocês. Requisitos do estado de necessidade. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Certo? Espécies de estado de necessidade. Estado de necessidade próprio, quando há defesa dos próprios bens jurídicos. Estado de necessidade terceiro, quando há a defesa dos bens jurídicos de terceiros. Estado de necessidade real, quando há o estado de necessidade. Estado de necessidade putativo, quando o estado de necessidade não existe, mas você imagina que ele exista. Né? Outra espécie de estado de necessidade, né, é aquela pessoa que, num naufrágio, ela se agarra num pedaço de madeira e a outra pessoa se agarra também, e aquele pedaço só dá para uma pessoa, e elas começam a lutar. Né? Uma mata a outra. Ela matou em estado de necessidade, porque o que ela tinha ali era aquele pedaço de madeira para sobreviver. E se nenhuma das duas lutasse, os dois iam morrer. Né? Também é um exemplo. Estado de necessidade agressiva. A conduta lesiva recai sobre o terceiro inocente. Estamos só vendo o grupo da gente aqui, tá? Estado de necessidade agressiva. A conduta lesiva recai sobre o terceiro inocente. Estado de necessidade defensiva. A conduta lesiva recai sobre quem efetivamente concorreu para a produção do perigo. Estado de necessidade justificante, quando exclui a licitude. Estado de necessidade exculpante, quando exclui a culpabilidade. Tá? Bem, essas diferenciações, eu estou passando por elas de forma rápida, porque assim, eu estou dando porque a doutrina diz, mas sinceramente eu não acredito que seja uma coisa relevante, tá? Tá bom? Então, o estado de necessidade é isso, tá? Pressupõe que você pratica um fato para salvar-se de perigo atual que não provocou, né? E nem poderia de outro modo evitar, tá certo? E você salva o direito próprio ou o direito alheio, tá certo? Então, dei alguns exemplos aí que deu para você entender. Estrito cumprimento do dever legal. Né? O dever legal, gente, é emanado de normas jurídicas. Né? O dever legal. Qual é o dever legal do policial? É resguardar, salvaguardar a segurança das pessoas. Né? Ele pode fazer de tudo para fazer isso, porque esse é o seu dever legal, é o seu dever funcional. Existe uma norma jurídica que determina isso. A Polícia Militar, por exemplo, é uma força de segurança pública. E está onde? Está na Constituição. Né? Tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado. Tá? Então, ali ele está no exercício do seu dever legal de proteger. E, às vezes, numa situação de enfrentamento, ele pode chegar a alvejar e matar um infrator. Nesse caso, ele pode até ter um fato típico, mas esse fato vai ter um excludente de licitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Tá? Além do que, ele pode, inclusive, alegar a legítima defesa dele. Não se aplica às obrigações sociais, morais ou religiosas. Não se aplica aos crimes culposos. Precisa ter a presença do elemento subjetivo. Exercício irregular de direito. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício irregular de direito. O que é esse exercício irregular de direito? O direito, gente, nesse caso, deve estar no ordenamento jurídico. Né? Eu tenho direito a alguma coisa, e esse direito tem que estar posto. E deve haver o elemento subjetivo. Vou dar um exemplo aqui de exercício irregular do direito. Eu tenho o direito de propriedade.
Por exemplo, eu tenho uma casa e eu tenho direito de propriedade. Não tem aquela propriedade imune a qualquer ataque. E eu vou lá e coloco na minha propriedade uma cerca elétrica e coloco também um arame, certo? Para me proteger. Bom, a Constituição me resguarda o direito de propriedade, me resguarda. Eu tenho direito de propriedade, eu posso defender minha propriedade. Então eu já coloco ali um elemento. Eu estou exercendo o meu direito de propriedade, de proteção. O nome desses elementos aí, falei, cerca elétrica, vidro, prego, arame, chamado de ofendículo. Isso é uma espécie de exercício regular do direito, tá? A natureza jurídica do exercício regular de direito é um excludente de licitude, tá, gente? Agora, o mecanismo não pode funcionar antes do ataque, certo? E a gravidade dos efeitos não pode ultrapassar os limites das excludentes, tá bom? Por último, uma causa excludente de licitude que a gente não tem no nosso Código Penal, mas é uma causa supralegal, é o consentimento. Gente, o consentimento, o nome já está dizendo. Quem consente, deixa acontecer, deixa fazer, permite. É todo consentimento que é válido para o direito penal? Não. Tem alguns requisitos, né? Primeiro, a natureza jurídica do consentimento, causa excludente de licitude. Tá? Quais são os requisitos para o consentimento ser válido? Bom, o bem jurídico precisa ser disponível, por exemplo, patrimônio, honra. Agora, a vida é disponível? Não, é indisponível, certo? Agora, o patrimônio e a honra, sim. A integridade física também não é disponível. Quem consente precisa atuar de forma livre. Tá? Quem consente precisa ser capaz. Né? Por exemplo, uma pessoa de 15 anos não é capaz de consentir, por exemplo, num crime que não envolva, por exemplo. Vou dar um exemplo melhor. Uma pessoa que é incapaz, que não tem, por exemplo, deficiente mental, ele não pode dar consentimento em nada. Né? Uma pessoa, por exemplo, abaixo de 14 anos, de acordo com os dos tribunais superiores, ela não pode dar consentimento na prática de crimes sexuais, pressupõe estupro. Né? Quem consente precisa ser o único titular do bem. E o consentimento deve se dar em momento anterior ou concomitante durante a violação ao bem jurídico. Beleza, gente? Então, encerramos aqui também a ilicitude, tá, gente? Então, assim, essa aula foi rápida, mas nós conseguimos matar aí a ilicitude. E na próxima aula a gente vai entrar, no caso, na culpabilidade, tá? Beleza, gente? Então é isso. Valeu, um abraço a todos.